renunciando o meu eu. Fiquei meditando, renunciando o meu eu. Aí Deus, irmãos, me fez ir lá em Lucas, no capítulo 1, e no versículo 26, irmãos. Que ali é uma história, irmãos, que eu acho muito linda. A história que fala ali sobre a mãe de Jesus, Maria. Ali, irmãos, em Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, fala assim que Deus, Ele enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem chamado José. E a virgem, a Bíblia nos fala que ela se chamava Maria. E o anjo veio e disse: você é muito favorecida, e o Senhor é contigo. E quando ela ouviu o anjo ali falando com ela, a Bíblia nos fala, irmão, que Maria perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria aquela saudação do anjo. E o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E ali ele revela para Maria: você ficará grávida e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus, e o seu reinado não terá fim. Aí Maria fala para o anjo: como será isto possível? Pois eu não tenho relação com homem algum. E o anjo fala assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, aí o que eu acho mais lindo nessa passagem é que Maria responde assim para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, eu acho essa história muito linda, irmãos. Eu fico imaginando naquela época, irmãos, em meio a tantas mulheres, Deus escolheu ali Maria para ser a mãe de Jesus, irmãos. Irmãos, se a gente for ver essa história, que privilégio de Maria, né, irmãos? Que honra para Maria ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. É um privilégio, não é, irmãos? Que honra. Aí eu fico pensando, irmãos, que quando o anjo apareceu a Maria, ela ainda não era casada. Ela era noiva de José, irmãos. E aqui a Bíblia fala, irmãos, que Maria, ela amava o Senhor. Maria, ela não simplesmente só amava o Senhor, irmãos, mas ela conhecia ao Senhor. Ela conhecia a sua palavra. Irmãos, e eu fico, irmãos, nossa, irmãos, eu achei muito lindo assim. Sabe por quê, irmãos? Que ela não teve dúvida. Eu imagino, irmãos, porque foi um anjo que apareceu para ela. E o anjo revelou ali para ela, irmãos. E ela ouviu, irmão. E não teve dúvida no seu coração. E sabe o que eu vejo, irmãos? Que ela tinha uma intimidade com o Senhor.
irmão. Ela conhecia o Senhor. Ela sabia que era o Senhor que estava ali falando com ela. Glórias a Deus. Ali fala que Maria, ela teve medo. Mas o anjo disse: Maria, não temas. Aí Maria perguntou ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. E o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí Maria fala assim: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Irmãos, privilégio, honra, por ser escolhida. E ela, irmãos, não duvidou. E eu creio, irmãos, que o milagre, o sobrenatural, irmãos, aconteceu na vida de Maria, porque ela não duvidou. Ela creu no que o Senhor estava falando ali para ela, irmãos. Ela não duvidou, irmão. Ela creu, irmãos. Irmãos, e muitas das vezes, irmãos, Deus tem nos chamado, a cada um de nós. E será que muitas das vezes, irmãos, nós não temos colocado dúvida naquilo que Deus tem nos chamado, irmãos? Sabe o que eu acho muito lindo, irmãos? Porque o anjo só falou uma única vez com Maria, irmãos. E ela creu naquilo que o anjo falou. Irmãos, hoje, a gente, irmãos, Deus tem chamado a cada um de nós, irmãos. E muitas das vezes, irmãos, nós colocamos dúvida naquilo que o Senhor tem nos chamado. E muitas das vezes, irmãos, quantas confirmações nós pedimos para Deus? Quantas confirmações? É o Senhor mesmo falando comigo? É o Senhor mesmo que está falando comigo? É o Senhor mesmo que está falando comigo? Irmãos, Maria, ela creu. Ela não pediu nenhum tipo de confirmação. O anjo apareceu para ela uma única vez, irmãos. E ela lhe falou: aqui está a sua serva, que se cumpre em mim a tua palavra, irmãos. Aqui está a tua serva, cumpre em mim a tua palavra. Irmãos, e será que hoje nós temos falado isso para Deus? Aqui está a tua serva, que venha se cumprir a tua vontade, o teu querer sobre a minha vida. Que venha se cumprir a tua palavra, as tuas promessas na minha vida. Aqui está teu servo, que venha se cumprir a tua vontade, o teu querer na minha vida. Será que nós temos falado igual Maria falou, irmãos, para Deus? Irmãos, eu fiquei meditando. Muitas das vezes, irmãos, quantos nãos nós não falamos para Deus? Quantos nãos nós não falamos para Deus? Hoje eu não posso. Hoje eu não quero. Não é assim, irmãos. Eu não quero, eu não posso, eu não vou fazer. Quantos nãos nós temos falado para Deus, irmãos? Não é, irmãos? Porque muitas das vezes, irmãos, Deus tem chamado a cada um de nós, irmãos. E muitas das vezes, irmãos, duvidamos do nosso chamado. E muitas das vezes falamos não para Deus. Não é, irmãos? Olha, irmãos, Deus trabalhou assim muito no meu coração, irmãos, porque eu já falei muitos nãos para Deus. Muitos nãos. Quando o pastor Júlio foi para o Brasil, eu falava assim: já vai sobrar para nós. Só quero ver. Aí vai, então quer ver? Ai, meu Deus do céu, vai sobrar para nós. E eu não quero essa responsabilidade. Olha, porque é uma responsabilidade grande estar à frente de uma obra.
E eu não, olha, tudo é eu. E eu não estou preparada. E eu não quero. Irmãos, o que se prevaleceu foi o meu não, o meu querer. O que se prevaleceu, irmãos? Foi a vontade de Deus, irmãos. Porque Deus foi trabalhando em nossos corações. E olha que a gente menos esperou. Olha nós aqui à frente da obra, irmãos. Mas nós somos assim, irmãos. Quantos nós falamos? Temos a oportunidade aqui de estar louvando. Não, hoje eu não vim preparada. Não tenho louvor. Não, para Deus. Hoje o irmão pode pregar? Ah, não. Essa semana eu estou muito sogatinho. Não, para Deus, irmãos. Não quero. Senti no meu coração que uma irmã ali está precisando de oração. E aquilo aqui é uma luta, irmãos. Ah, não, acho que é coisa da minha cabeça. Não, eu não vou não. Eu não vou orar não. Eu não vou orar não. Eu não vou orar não. Não é assim, irmãos? Quantos nãos a gente tem falado para Deus, irmãos? Glórias a Deus. E Maria, ela não temeu, irmãos, de ficar grávida. Apesar, irmão, de ela ter que saber que tinha que enfrentar ali seu esposo, José, que ela teria que enfrentar ali a sua família, que ela teria que enfrentar ali a sociedade, e que naquela época, irmãos, ela poderia até ser pedrejada, irmãos. E ela não temeu, irmãos. Irmãos, porque, irmãos, eu fico até imaginando como que uma virgem ia ter um filho, irmãos. E como você iria explicar para o seu noivo que você estava grávida, sendo que você não teve uma relação ali com ele, irmão? Difícil. Foi um privilégio, foi uma honra, irmãos. Mas eu creio, irmãos, que quantos obstáculos que ela teve que passar, irmãos. Porque ela sabia que teria que enfrentar ali José, seu noivo. Como que ela iria explicar, irmãos? Que Deus tinha falado ali com ela e que o que ela estava gerado dentro dela era o Filho do Deus. E que ela era virgem, irmãos. Pela lógica humana, hoje, irmãos, isso é o quê? Impossível. Para você gerar um filho, como que uma virgem vai gerar, irmãos, um filho dentro do seu ventre? Irmãos, ela creu, irmãos. E ela não viu esses obstáculos, irmãos. Ela aceitou aquilo que o Senhor propôs para ela, irmãos. Que coração é esse, irmãos? Que obediência é essa, irmãos? Glórias a Deus. Para aceitar aquilo que o Senhor tinha, o plano para a vida dela, irmãos. Difícil, né? Irmãos, agora eu imagino, se fosse nós hoje, nos tempos de hoje, será que nós iríamos ter este mesmo coração e essa mesma atitude de Maria, irmãos? Irmãos, mas sabe o que eu vejo, irmãos? É um casal, irmãos. E a Bíblia ali também fala, irmãos, que José, ele quis largar de Maria secretamente, irmãos, para não difamar ela, irmãos. Mas o anjo do Senhor apareceu para ele em sonhos, irmãos, e revelou para José ali que o que estava sendo gerado ali em Maria seria o Filho de Deus, que seria o Salvador, irmãos. E eu vejo, irmãos, que José aceitou a Maria como a sua esposa, irmãos. Isso eu falo, irmãos, para os irmãos agora. Será que nós temos tido esse coração de José, irmãos? Sabe por quê, irmãos? O anjo apareceu para José em sonhos e revelou para José
Filho de Deus, irmão. E José, irmãos, da mesma forma que Maria, ele creu. Ele não duvidou, irmãos. E ele aceitou Maria para ser a sua esposa, irmãos. Eu fico imaginando, irmãos, para o dia de hoje. Será que os irmãos, mesmo Deus falando, será que os irmãos não iam pôr uma dúvida? Não sei não, acho que ela me traiu, hein? Não ia ter essa dúvida, irmãos? Eu acho que a Maria me traiu, hein? Não sei não, hein? José não duvidou, irmãos. Ele creu. E a Bíblia nos fala, irmãos, que ele não teve nenhum tipo de relacionamento ali com Maria até quando a criança não nasceu, irmãos. Soube esperar. Abriu mão. Aí eu vejo, irmãos, hoje é a campanha Renunciando o Meu Eu. Se a gente for ver a história de Maria, a história de José, irmãos, quantos Deus eles teve que renunciar? Quantos sonhos, quantos projetos eles tiveram que abrir mão? Muitos, né, irmãos? Porque eu imagino Maria, virgem, noiva. Eu creio, irmãos, que ela já estava até pensando ali no seu casamento. Na noite assim de núpcias, né, irmão? Na lua de mel. Irmãos, ela teve que abrir mão de tudo, irmãos. E a virgem gerou e concebeu, irmãos. E deu à luz ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, irmãos. E eu fico imaginando, irmãos, e se Maria tivesse falado não? Não, Senhor, eu não quero não. Não vou aceitar isso não quero não. E se ela tivesse falado não? Mas, irmãos, Deus conhece a cada coração, irmãos. E Ele sabia que ali no coração de Maria era um coração, irmãos, obediente, que ela iria obedecer, irmãos. E eu creio que se ela tivesse falado não, como que iria nascer o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos? Mas ela falou sim para Deus, irmãos. E nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. O nosso Salvador, irmãos. Irmãos, se a gente quer renunciar, irmãos, a gente tem que ter este coração, irmão. Coração de Maria. Um coração de José, irmão. Nós podemos falar: cumpra, Senhor, em mim a tua vontade, o teu querer nesta noite. Nós podemos falar isso para Deus? Cumpra, Senhor. Aqui está a sua serva, aqui está seu servo. Cumpre em mim a tua vontade e o teu querer. Irmãos, olha, é tão testemunho que o dia que eu orei para Deus e falei assim: Senhor, cumpre em mim a tua vontade e o teu querer, nasceu a Gabi, irmãos. Nasceu a Gabi, irmão. Porque eu estava ali numa briga com o meu eu, irmãos. Porque eu falava assim para o pastor: eu tenho medo de tentar ter outro filho e de me frustrar, de sofrer. Eu pensava assim, até no pior já, né, irmãos? Que eu ia poder engravidar e perder de novo, né, irmãos? Era um medo. Mas eu vejo, irmãos, quando nós temos esse tipo de medo, é sinal que nós não confiamos no Senhor, irmãos. Mas a partir do momento, irmãos, que eu falei para Deus: Deus, o Senhor conhece o meu coração. Cumpre em mim, Senhor, a tua vontade, o teu querer. E nasceu a Gabi, irmãos. E é por isso que eu falo, irmãos, muitas das vezes nós temos que renunciar o nosso eu, o nosso querer e a nossa vontade, irmãos.
para que venha se prevalecer a vontade e o querer de Deus, né, irmãos, nas nossas vidas. Sabe, irmãos, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, Deus me fez assim, me lembrar, irmãos. Os irmãos falam assim, a missionária vai contar um testemunho da vida dela. Eu vou contar um testemunho para contar nos irmãos da minha vida, irmãos. Quando a gente começou a ir para a igreja, irmãos, assim, que a gente se batizou tudo, irmãos. Irmãos, o que eu fiquei muito assim, encantada, assim, ver assim, os louvores, irmãos. A regência, sabe, irmãos? Eu achava isso muito lindo. Aí a hora que o pastor falava assim, os jovens estão com a oportunidade, o círculo de oração está com a oportunidade, e a irmã ia lá à frente, assim, né, do grupo, e levantava assim as mãos, e o grupo se levantava, irmãos. E ali ela começava a reger aquele grupo, irmãos. Irmãos, eu achava aquilo lindo. Eu fiquei encantada, irmãos. E eu falava para Deus, eu quero louvar, eu quero louvar, eu quero louvar, eu quero reger, porque eu acho lindo, irmãos. Aí o pastor levantou, o pastor Diego, falou assim, você vai ser líder de jovens, né? E falou para mim estar ajudando ele, né, irmãos? Aí a minha maior felicidade, irmãos. Agora eu vou para a regência. Oh, glória! Eu acho lindo! Nossa, que maravilha! Uma felicidade só, irmão. E eu queria louvar, 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 louvar. Irmãos, aí eu ia ensaiar em casa, irmãos. Eu nunca consegui louvar o hino sozinho, irmãos. Porque, irmãos, eu não tinha ritmo. Eu não sabia nem as entradas, irmãos. E eu ficava ali o dia inteiro ali. O hino podia ser o mais fácil que pudesse ser, irmãos. Às vezes podia até ter uns back vocalzinhos assim, sabe? No fundinho, assim, irmãos. E eu me perdia tudo. Parecia que eu nem estava assim no ritmo. Parecia que eu estava lendo, sabe, irmãos? Maior dificuldade. Eu falei, nossa, agora eu vou para a regência. Oh, glória. Aí, irmãos, eu me lembro até hoje, irmãos. Uma irmã que ela era regente também, né, irmãos? Vamos na casa ensaiar. Vamos. Nossa, toda feliz, né, irmãos? Aí, irmãos, ela falou assim, vamos reger. Irmãos, e eu achava que aquilo era muito fácil, irmãos. Aí vai eu lá reger, irmãos. Uma mão dura assim, irmãos. Meu Deus. Porque, irmãos, para reger você tem que ter uma leveza. É como o louvor estivesse subindo, irmãos. Ali, a regência levando os louvores para Deus. Ali, puxando o grupo, irmãos. Aquela leveza, irmãos. Irmãos, já começou a ter um impedimento ali. Porque, mãozinha dura, irmãos. Não consegui, irmãos. Aí eu ficava assim, ai meu Deus, amolece minha mão, pedindo para Deus, irmãos. E ali uma certa dificuldade, irmãos. Meu Deus. E eu queria, irmãos. Porque a regente, irmãos, tem que saber a entrada do hino, tem que puxar o louvor, não tem, irmãos? Aí depois que eu fui descobrir tudo isso, irmãos. E eu, irmãos, não tinha vocação nenhuma para isso. Mas eu queria, irmãos. Eu achava lindo, irmãos. E eu falei, é fácil. Aí tá bom, irmãos. Ensaiava. E nessa época, irmãos, eu não trabalhava. Aí nós ensaiava ali com os jovens, tudo, irmãos. Aí vai ter, nós vamos louvar tal hino. Irmãos, eu ficava o dia inteiro, colocava o louvor em frente do espelho. Ficava ali com a mão assim, irmãos. Ensaiando, irmãos. E não ia no ritmo, irmãos, porque tem que estar tudo aqui, a mão, irmãos. Tem que estar no ritmo, irmãos. Tem que ser tudo no ritmo, irmãos. E eu vou lá com a mão dura. Não tinha ritmo, não sabia, irmãos. Que dificuldade, irmãos. Aí, eu me lembro, irmãos, até hoje, que nós fomos à casa do nosso pastor. Ele morava num lugar bem simples, irmãos. E eu me lembro até hoje. A gente, assim, sentado no quintal dele, de terra vermelha, irmãos.
tomando Coca-Cola. E aí ele olhou para mim e falou assim: você vai ser pregadora. Você vai ser pregadora. Irmãos, eu fiquei assim, feliz, mas ao mesmo tempo fiquei assim, decepcionada. Sabe por quê, irmão? Eu queria louvar, irmãos. Eu queria reger, irmãos. E ele falou: você vai ser pregadora. Vai pregar a palavra de Deus. Irmãos, isso foi quantos anos atrás? Já faz um tempo, irmão. Mesmo assim, eu continuei ali, irmãos, na frente do grupo. Mas sabe por quê, irmãos? Eu sentia muita dificuldade, irmãos. Às vezes eu tinha até insegurança de estar ali regendo, irmãos. Um medo, uma insegurança, dificuldade, irmãos.